Fala galera, bora para mais um Solocast, o podcast oficial das soluções e investimentos, onde nós trazemos grandes nomes, amigos, clientes, parceiros de negócio para contar um pouco da trajetória e através desses insights eles agregarem na sua vida para que você leve essas práticas, essas dinâmicas aí que eles absorveram ao longo da trajetória e você consiga levar isso no seu dia a dia, no seu negócio. Hoje estou com um cara que eu conheci, cara, há 2 anos, de lá para cá venho acompanhando bastante a trajetória dele, bastante a trajetória da marca também, no qual eu conheço. Estou aqui com o César Couto, que hoje é diretor comercial aí da Açúcar e da Magro, também é maratonista, então a gente se conectou um pouco aí por conta do esporte. Cara, muito obrigado aí pela participação. E sem mais delongas, antes de você se apresentar e falar da trajetória, qual que é o seu porquê hoje? Hoje eu trago, cara, pessoas que já tiveram um baita resultado de carreira, muitas vezes até já alcançaram uma independência financeira, nem precisariam estar trabalhando mais. Só que eu vejo que essas pessoas, por mais que elas já tiveram bastante resultado, elas continuam trabalhando. E às vezes até mais que trabalhava lá no início. Então o que te faz acordar hoje, sair e entregar o seu melhor? Olá, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Olá. Olha, eu sou de uma via associativista. Falando de uma forma geral, eu sou associativista. Então, o que me faz acordar cedo, de uma maneira geral, é ver, de uma maneira geral, as pessoas melhorarem. Se eu puder ajudar de alguma maneira, aí no trabalho, nas entidades que eu participo, por isso eu participo de muitas entidades, e quase todas são associativistas. São entidades que de alguma maneira estão ajudando a sociedade ou a comunidade a melhorar de alguma maneira. Então, desde a empresa até as entidades, eu sou rotariano, então dentro do Rotary a gente ajuda a comunidade, na associação comercial também ajuda a comunidade, de uma forma geral, é mais setorizado, mas sim, está ajudando. O CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, aí tem o Instituto Cultural Ingá, que eu estou presidente, também é um instituto cultural que ajuda o dinheiro que está das empresas para poder fazer a destinação fiscal, para que ele fique aqui e ajude artistas da nossa região, para ajudar a cultura local a se desenvolver. Então, são muitas entidades participando. Tem a FIEP, Federação das Indústrias também, setorizado, mas ajudando sempre a melhorar. Então, o meu porquê hoje, em termos de trabalho, é isso, e não pode esquecer da família, né? Tenho 2 filhas, uma esposa, 2 filhas, e depois que nascem os filhos, você olha para a vida de uma maneira diferente. Principalmente pensando no crescimento delas, o que você pode fazer, no caso, para ajudar elas a serem pessoas melhores, e aí, consequentemente, no ambiente que ela vai viver, no ambiente que ela vai crescer e ficar no futuro. Então, já deixar, entre aspas, né? Deixar o mundo mais preparado para elas receberem. Não sei se está certo, né? Se a gente deveria dar um pouco mais de dificuldade para as crianças, para ela poder, pro navegador como que é, comandante de lago, não se desenvolve, né? Tem que ter, o mar tem que estar mais revolto. Então não sei se a gente está fazendo certo nesse sentido, mas pensando em comunidade, pensando de uma maneira geral, aí é para ter um ambiente de comunidade melhor. E aí eu só falei do porquê, né? Uhum. Aí eu tenho que me apresentar agora. Então, legal. Meu nome é César Couto, eu sou da Açúcar, é uma empresa familiar, uma indústria de alimentos. Nós estamos em Marialva. De Marialva nós produzimos todos os produtos e mandamos para todo o Brasil. São alimentos saudáveis, então basicamente todos zero açúcar. Nós temos desde adoçantes, que foi a origem da empresa, várias variações de adoçantes, com estévia, sem estévia. O açúcar magro, que é uma segunda marca nossa, nós temos a marca Açúcar, a marca magro. Estamos com a terceira marca agora, Inédito, que é uma linha de produtos de carnes veganas, análogos de carne, veganas, carnes de plantas em pó. Então é um pó para preparo de hambúrguer, quibe, carne moída e almôndega. Então, com toda essa linha de produto, nós vendemos para o Brasil inteiro via representantes ou distribuidores, principalmente para redes de supermercados. E ajudamos as pessoas a terem uma vida mais saudável, de alguma maneira. Então, no caso, principalmente zero açúcar e zero lactose.
seu caso também, né? Então isso ajuda bastante. Praticamente todos os nossos produtos são zero lactose. Também. O nosso foco é o zero açúcar, mas a gente procura fazer de uma maneira geral também zero lactose quando é possível, quando não tem nenhum produto relacionado. Então, por exemplo, nós temos o wafer proteico na empresa. Nós lançamos esse ano um wafer, um quadradinho proteico. E a proteína não é whey. São proteínas de plantas para poder acessar quem tem também essa restrição de lactose. Caraca, que legal. Bom que abrange, né? Mercado. Sim. E tá tudo na mesma gôndola. Eu então acho que tá cada vez maior, né? Cara, o pessoal desenvolvendo tolerância, né? Então, eu não sei dizer em termos de desenvolvimento, mas o que tem muito mais hoje, sem dúvida, é exames. Então, hoje, quando você passa mal por algum motivo, você sente alguma indisposição, você vai no médico e o médico pede exame. Coisa que no passado talvez as pessoas também sentiam. Sentia o desconforto, só que não ia atrás da causa. Só ia pro banheiro e tava tudo certo, parava de comer, identificava o que estava ruim, o que estava atrapalhando e acabava não identificando, né? Tanto que acontecem de pessoas terem alergia ou intolerância a alguns alimentos. No caso, assim, mesmo igual a gente estava conversando antes. Às vezes você come um produto com lactose e você pode, e outros com lactose também e você não pode. Então você vai identificando isso daí. Então hoje nós verificamos, sim, é crescente esse segmento. Muita gente reclamando de intolerância. Pode ter a ver, sim, aí um médico é melhor falar, né, com alguma evolução humana que está dando essa intolerância. Pode ser da própria alimentação no decorrer do período, né, porque você pode adquirir uma alergia no decorrer do tempo. Você não precisa nascer necessariamente com ela. Você pode adquirir no decorrer do tempo. E eu acho que está se tornando muito democrático esse mercado, né? Porque, cara, você vai na farmácia hoje, você encontra produto saudável. Você vai ali na conveniência do posto, você encontra produto saudável. Então tá muito acessível, né? Hoje a pessoa só não se alimenta bem se ela não quer de verdade. Você vê como que você vê esse mercado aí nos próximos anos? Olha, eu vou falar uma coisa que eu ouço desde o início da empresa. Que a Low Sugar, a Light Switch, que é a nossa razão social, ela nasceu para que as pessoas consumissem produtos zero açúcar por opção e não por obrigação. Então, o nosso foco nunca foi vender o produto para diabético. O diabético, sim, é um consumidor nosso e um consumidor muito assíduo, porque ele tem a restrição do açúcar. Mas quando a empresa nasceu, a gente sempre trabalhou e sempre se preocupou que o produto fosse tão gostoso quanto o com açúcar. Então, para a pessoa ter a opção de usar o produto e não a obrigação. Aí é aquela história, né? Os jovens têm menos preocupação com a saúde, porque tá muito mais saudável, tem menos, ainda não passou por dores, por tantas dores na vida. E aí acaba que abusa um pouco mais. E eu sempre brinco com meus amigos, falo assim, os nossos produtos são para opção. Então eu tô te recomendando você usar agora. Mas, se você quiser continuar consumindo com açúcar, lá na frente a tendência é que você acabe consumindo por obrigação. Mas eu tô te dando a dica de começar a usar agora por opção. Sim. E o paladar em si, com o tempo, não sei se acostuma, cara, mas parece que tá ficando cada vez mais gostosa a comida sem açúcar. É o que? É avanço mesmo, científico? Minha formação é engenharia de alimentos. Uhum. Eu sou engenheiro de alimentos. E nós, na faculdade, nós temos a matéria de análise sensorial. O que acontece é, você literalmente se acostuma. Eu sempre uso a analogia com o leite desnatado. Leite desnatado é uma água com sabor de leite. É super ralo. E as pessoas, no decorrer do tempo, se acostumam, certo? Uhum. Eu só tomo desnatado. A hora que você toma o integral, você vê que é outro produto. Só que como que você chega a um momento de tanta repetição que você começa a perceber que o produto, tipo, não, isso aqui é leite. Isso aqui é leite. A hora que você volta pro integral, você fala assim, nossa, isso aqui não é. Uma coisa é desnatado, outra coisa é integral. 2 produtos completamente diferentes. Então, você literalmente se acostuma com isso. O cheiro é a mesma coisa. Você entra num lugar, a gente aprendeu na faculdade que em 12 minutos você pode estar no pior cheiro do mundo. Em 12 minutos você não está sentindo mais nada. Você se acostuma com o cheiro e o cheiro não te incomoda mais.
E essa analogia no zero açúcar é muito usada. Mas é muito, muito usada mesmo. Eu falo sempre para as pessoas, quando você toma um café, antes de você tomar o café e você colocar ele na boca, você já colocou na sua cabeça o cheiro o gosto que vai entrar. E qualquer coisa diferente desse gosto que está entrando, você vai falar assim, não tá legal. Por quê? Porque você já sabe o que é um café bom, já tomou muitos cafés, e a hora que você vai colocar, você fala, você já sabe qual que é o gosto. Nesse produto, o adoçante é mais difícil de esconder. Por quê? Porque se a pessoa usa um café com açúcar, nós não temos aonde mascarar o sabor. É só café e açúcar. Aí você tira o açúcar e coloca o adoçante, o adoçante tem que ser muito próximo do açúcar. A sucralose, ela tem um pico de doçura igual a do açúcar. Então, no caso dos adoçantes de sucralose, o pico vai ser igual. Só que na descida, no aftertaste, ele leva 14 segundos para parar de ficar doce, enquanto o açúcar é mais ou menos uns 3 segundos. O açúcar é mais ou menos 3 e 3. A sucralose é 3 e 14. Então acaba que você percebe. A estévia, por que todo mundo fala que a estévia é ruim, não adoça e tal? Isso que eu ia falar, em questão de saúde mesmo, questão de benefício, qual que acaba sendo melhor? Tipo a estévia? Todos são aprovados pela Anvisa, pelos órgãos de saúde. Então nenhum causa doença. Então em termos de saúde, todos são iguais, todos são bons. O que acontece muitas vezes, as pessoas falarem assim, eu quero um natural. Se você quer natural, aí nós temos algumas alternativas. Tem o xilitol, tem o eritritol, tem a estévia, aí tem alguns outros adoçantes, a talmatina. Todos esses são naturais. Eu quero sabor. Sabor, geralmente, você vai ter mesclas. Você não consegue fazer o mais próximo do açúcar fazendo um produto único, trocando o açúcar por ou estévia, ou o xilitol, ele tem um sabor, um pico e uma queda parecida com a do açúcar. É muito próximo. A diferença é que ele tem um fresquinho. A hora que você coloca na boca, ele dá um geladinho na boca. Então vai ter essa diferença. E nada é igual ao açúcar. Mas você consegue chegar num sabor muito próximo quando você faz mesclas. Qual que é o princípio? E que foi o princípio da empresa, com o Amaury, que é o fundador, ele sempre falou isso. Que na mescla dos adoçantes, então vamos supor, você está mesclando lá estévia, sacarina e ciclamato. A estévia tem um sabor doce e herbáceo, com um aftertaste herbáceo. A sacarina tem um sabor doce e metálico, um finalzinho metálico. E o ciclamato também. Então é doce e um finalzinho metálico. A hora que você mistura os três, a sinergia amplia o doce, porque os três são doces. E o sabor característico de cada um, ele está sendo minimizado, porque os três estão sendo usados em doses menores. Então, vamos fazer uma conta assim, um terço, um terço, um terço. Uhum. Então você está minimizando o sabor deles. E aí, por consequência, vai ressaltar o doce e vai arredondar mais o sabor. Então, esse é um dos princípios que quando você quer sabor em produto zero açúcar, você precisa olhar. Isso é muito importante nesse sentido. Então, tem coisa que você come sem açúcar. Cara, mesmo eu hoje, cara, praticamente zero açúcar, né? Quase não consumo, só em ocasiões especiais. Às vezes não tem que fugir, você tem que ser, às vezes até educado, né? Em algumas determinadas ocasiões. Só que tem comida que, cara, você não percebe, que é muito boa sem açúcar, né? Até, por exemplo, hoje a indústria aqui em Maringá, por exemplo, tem empresas aqui perto do escritório que vendem uns doces saudáveis, né? Em si, que daí, cara, você come assim, cara, exatamente, mas eu acho que é por conta da mescla. Não, então, existem outras questões também, que eu ia continuar falando. Quando você fala no café, o café você não tem onde mascarar. Você colocou o café ali, colocou o adoçante, a pessoa toma com açúcar, ela vai falar, não tá igual. Às vezes ela pode até não saber, vai depender muito do paladar da pessoa, mas ela costuma não saber. Agora, na hora que a gente coloca um bolo, na hora que a gente coloca um produto, um doce, que vão vários ingredientes, a gente consegue esconder porque
a culpa não vai ser de um ingrediente. A hora que você faz um bolo, tem a farinha, tem o ovo, tem a manteiga ou a margarina. E aí tem a mão da pessoa, cada um. A hora que você vai comer o bolo, você até sabe o que é um bolo bom, um bolo gostoso. Mas você não tem assim, é aquele sabor único. A hora que eu colocar na boca, você antecipa assim, vou comer aquele bolo. Por quê? Porque tem variações. É tipo um suco de laranja. Tem a safra. Ela pode estar um pouco mais doce, um pouco mais azeda. Então, antes de colocar na boca, você não tem um sabor característico. E por isso que você consegue esconder. Porque você não consegue jogar a culpa no adoçante. Para você ter uma ideia, muitos anos atrás, nós fizemos um teste no Terminal Tietê, em São Paulo. Nós fizemos o pudim, um pudim nosso, e levamos lá para experimentar. Aí dava para as pessoas um com açúcar e um sem açúcar. E perguntava, qual que é com açúcar, qual que é sem açúcar? As pessoas experimentavam e falavam, alguns costumavam acertar. Não tanto pelo sabor, muito mais pela textura. Quem sabia fazer, quem tinha a mão, olhava e falava assim, esse aqui é com açúcar. Ó. Porque pela textura, ele sabia qual que era. Aí depois nós mudamos. Ao invés de dar 2 diferentes, a gente dava 2 iguais. Ou os 2 com açúcar, ou os 2 sem açúcar. E perguntava, qual é com açúcar, qual é sem açúcar? A pessoa vai naquela, né? Procurando. E a hora que ela procurava, teoricamente os 2 deveriam ser iguais. Mas como ela tinha que responder, ela respondia esse, aquele. O que percebia que ela não tinha percebido a diferença. Ela estava chutando um sabor. Isso sendo com açúcar ou sendo sem açúcar. Então isso prova que as pessoas elas não identificam os sabores. Óbvio que eu estou falando de uma amostragem. Uma ou outra pessoa vai acabar identificando porque ela tem o paladar mais sensível. Mas de uma maneira geral, na hora que a gente joga na estatística... Pouquíssimas pessoas percebem. Não dá pra perceber. Outro dia, eu fiz uma brincadeira com a minha avó, que ela é acostumada desde pequena, cara, tomar café com açúcar. E a gente foi viajar e eu coloquei umas gotinhas de adoçante, que ela tá um pouco tentando tirar o açúcar. Provei assim, nossa, e eu falei pra ela que tava sem açúcar, né? E ela assim, cara, ela acreditou porque no paladar dela tava ruim o café ainda. Mas as pessoas literalmente não percebem. Eu, quando fiz essa mudança do café pra sem açúcar, comecei, cara, 2 gotinhas de adoçante, depois uma. Depois o paladar acostuma ficar tão natural que acaba indo embora. Falando um pouco aí da sua carreira, como que começou sua trajetória profissional? E quando que foi, sua virada de chave? Que foi, a partir desse momento, você começou a ter o resultado que, começou a ter a mentalidade do César de hoje. Bom, vou contar resumidamente. Uhum. Eu fui criado numa família de professores universitários e meu pai sempre foi do esporte. Então, minha primeira competição de natação eu tinha 3 anos de idade. E a minha vida toda eu nadei. Eu sempre fiz vários esportes, mas a natação sempre foi o principal. Até a minha adolescência, então, competia, paranaense, fui para brasileiro e tal. E eu falo assim, meu irmão e minha irmã. A diferença é que meu irmão ganhava. Então, meu irmão, ele seguiu esse caminho. E eu, no paranaense, eu acho que nunca, o meu melhor resultado deve ter sido um 4º lugar. Consegui a medalha nos regionais aqui. E brasileiro eu fiquei 21º, se eu não estou enganado. Aí, fui para a universidade, dei uma reduzida, parei de nadar. Ou melhor, parei de nadar competitivamente. Continuava fazendo esportes. E depois voltei para Maringá. Quando eu voltei para Maringá, daí eu começo a trabalhar. Eu lembro meu pai falando a primeira coisa assim, seja bem-vindo ao primeiro dia do resto da sua vida. E aquele negócio, começo a trabalhar na empresa familiar, eu não tô gostando, não era legal, mas eu tava precisava seguir. Porque aquela história, nem sempre você faz o que você gosta. Vai fazendo, que uma hora você identifica o que você vai gostar e aí você faz. Qual que é o seu lugar de potência dentro da empresa? E eu tinha entrado na área técnica, porque eu me formei em engenharia de alimentos, então eu fui para uma venda técnica. Na época, vendas não era comigo e meu pai era da área comercial, então eu falei assim, e eu estava na mesma área. E a engenharia de alimentos mudou para São Paulo, foi casar e tal, então liberou espaço lá
no laboratório. Aí eu comecei a fazer laboratório. Não estava feliz. Continuava não estando feliz. Aí fiz um MBA em gestão empresarial. Gostei. Comecei a identificar ali na parte de gestão de empresas e tudo mais. Comecei a falar, opa, aqui eu acho que é um caminho que eu acho legal eu seguir. E na sequência eu comecei a dar aula na UEM. Dei aula por 2 anos como professor colaborador. Caraca, que legal. Como professor colaborador, eu sempre falo que ali foi uma aula Você dava aula do quê? Processos industriais. Processamento industrial de alimentos. Para o 5º ano. Uhum. E refrigeração para o 3º ano. Dei aula para 3 turmas do 5º ano. Para mim aquilo foi uma aula de oratória. Porque até então eu nunca tinha pensado em ser professor. Eu nunca tinha... Assim... nunca tinha me destacado falando, apresentando trabalho e tudo mais. Tinha vergonha de falar em público e ia, cai para dar aula. Então ali literalmente foram 2 anos falando com o público, conversando, sendo uma liderança da sala e tudo mais, uma referência, coisa que eu comecei a olhar com outros olhos. Isso foi 2004, 2006. Nisso eu já tinha terminado o MBA. Quando eu voltei para a empresa, eu já voltei num cargo na verdade, eu nunca tinha parado, né, de trabalhar na empresa. Mas quando eu voltei, eu já entrei numa área mais abrangente. Eu entrei como gerente de planejamento da empresa, abrangendo o contato com todos os gerentes, conforme a necessidade. Em 2007, meu pai foi para a governadoria do Rotary. Ele virou governador. Quando ele saiu... ele não me preparou para essa sucessão. Então, meio que caiu no colo. Uhum. E o que eu brinco sempre é que assim, o que aconteceu no dia? Eu já participava das reuniões, já tinha o contato com todos os gerentes e tudo mais, já viajava para as feiras, acompanhava representante. E no dia que ele saiu, a primeira reunião que eu fiz sozinho, a gente discutia do problema, tal, os pessoal olhava pra minha cara e falava, e agora, o que a gente faz? Daí eu ficava aquele silêncio. Mas tem que responder agora? Tem, a gente precisa tomar decisão. Não, então pera lá, deixa eu fazer mais pergunta. Daí continuava fazendo pergunta. E essa vida de tomar decisões, de ir determinando o rumo, planejando o futuro e, sabe, fazendo o próprio caminho, foi a primeira vez que eu me senti assim, é isso que eu quero pra vida. É isso que eu quero pra minha vida. Até então eu tava caçando o que eu queria. E a hora que eu caí na gestão ali, falei, é isso que eu quero. Aí comecei a viajar mais para acompanhar alguns representantes e tudo mais. Aí depois meu pai voltou para a empresa, 1 ano depois, que a governadoria do Rotary é 1 ano. Ele voltou, aí do mesmo jeito que ele não me preparou para entrar, ele não me preparou para sair. Aí começaram alguns conflitos internos, óbvios, porque eu tinha me tornado uma liderança na empresa. Então as pessoas que eram alinhadas com o meu discurso vinham pro meu lado. As pessoas que eram alinhadas com o discurso dele iam pro lado dele. E eu sempre digo que eu e ele sempre quisemos a mesma coisa. O objetivo final sempre foi o mesmo, só que por caminhos diferentes. E esse alinhamento que sempre deu bastante conflitos, atritos. E no decorrer então passou por um período esse tempo, a gente começou a fazer a Fundação Dom Cabral depois. Daí os conflitos, de certa maneira, deram uma reduzida, deram uma acalmada, mais ou menos a partir ali de 2012. Coincidência ou não, foi o ano que eu casei. Então eu sempre brinco que eu falo assim, eu acho que quando eu casei, ele falou assim, agora ele tá maduro. Agora ele tá maduro para tomar algumas decisões. E aí então acalmou um pouco nossos conflitos. Mas na verdade, na minha cabeça, o que aconteceu foi, eu olhei que eu tava fazendo errado, eu tava tentando modificar ele, então meu conflito era sempre assim, você não tá vendo, tá errado, tem que mudar, tem que fazer de outro jeito. Ao invés de eu falar, eu mudar, porque eu vendo ele, uma pessoa já com mais de 60 anos, e eu tentando mudar ele, eu falei assim, não, quem tem que mudar sou eu. A hora que eu vi que eu que teria que mudar, então eu comecei a fazer as coisas diferentes. Dali pra frente, eu já me tornei diretor da empresa, e onde eu estou até hoje. Um outro ponto que também que eu não citei.
lá atrás, quando ele saiu do Rotary, eu assumi, quando ele estava voltando para a empresa, eu me tornei presidente do Copegem, do Conselho Jovem aqui de Maringá, da Associação Comercial, e ali também foi, na minha visão, um início da liderança, um aprender a ser líder, na época ali como jovens. Você acha que foi aí que você começou a ver essa questão da importância de servir? Ou você sempre teve isso de você? Eu entrei no Rotary em 2005, então eu já entendia isso, mas possivelmente o associativismo, eu não vou dizer que foi naquele momento que caiu a ficha, mas com certeza ajudou. Eu tinha entrado no Copegem no ano anterior, em 2007, eu já estava no Rotary no finalzinho de 2005 que eu entrei, então já estava em 2006, dando aula, você está servindo o tempo todo. Sim, sim. Por isso que eu falo, é uma junção ali do período ali de 2004 a 2008, 2009, de servir, que foi me levando para esse associativismo, mostrando que é o jeito que eu penso. A gente conversa, o network, o conhecer as pessoas e entender o problema delas para tentar ajudar também, é o dia a dia, sei lá, na associação comercial é isso, no Codem é isso, no Rotary é isso, na empresa é isso. Se a gente for ver, tá em todo local, né, cara? A gente só tem que ser intencional em tudo que a gente faz, né? E você tem que querer, assim, tem gente que é muito fechado com as informações, que não quer contar o que acontece. Eu, ao contrário, eu costumo falar bastante. Às vezes eu até falo que eu sofro de sincericídio. Eu falo mais do que eu deveria falar. E é isso, por quê? Porque eu tô tentando, de alguma maneira, ajudar. Se a pessoa não troca informações, também não vai ser ajudada. Não tem como ajudar quem não quer falar. Mas... e ainda vi na questão da... Cara, vocês tem uma fatia muito boa do mercado. Só que é aquilo, por exemplo, cara, a Nike no mercado dela tá passando um certo perrengue nos últimos anos, perdendo espaço para marcas novas que estão surgindo e estão pegando uma fatia do mercado dela. Talvez ela não diminuiu o tamanho, só que ela perdeu espaço no mercado. Novos entrantes. Exato. E como que vocês estão, cara, se atualizando hoje para não perder essa mesma fatia? Porque isso é muito bom, né? As pessoas têm uma certa consciência e em questão de se alimentar bem, a indústria saudável vem crescendo muito e vai crescer cada vez mais, né? Acho que a longevidade agora vai virar algo cada vez mais natural. Não sei se é uma bolha que a gente está inserido, que é uma bolha muito boa, mas pelo menos a bolha que eu estou inserido, as pessoas gostam cada vez mais, cara, de se alimentar bem, ver a importância e o ambiente vai moldando, né? E é legal você acordar de manhã, você vê acho que todo mundo que eu sigo posta no treino de manhã, não posto no final do dia. É muito bacana isso, mas como que vocês estão se atualizando hoje? Porque é uma gestão, como você falou, cara, vem de muito tempo. Então, qual que é hoje a forma que vocês se atualizam e como você vê a marca aí nos próximos anos? Esse é um desafio muito grande nosso, porque nós estamos no mercado há 35 anos. Esse mês, inclusive, a empresa fez 35 anos. E quando nós começamos, a empresa estava literalmente... O mercado não existia. O mercado era minúsculo e o meu pai sempre fala que ele ia para vender o produto e ele não fazia uma venda, ele fazia uma palestra. Porque ele tinha que ensinar as pessoas tudo o que estava acontecendo, o que era o mercado do zero açúcar, o que era um adoçante, por que ele era bom, quais eram os benefícios. Então ele ficava nessa palestra, ele falava assim... Cada venda dele era 2 horas. E hoje já não. Hoje... É engraçado que lá atrás você era o cara chato. Hoje em dia você é o cara descolado se você é um movimento zero açúcar, né? Exatamente. Só que o zero açúcar, você imagina, nós estamos há 35 anos no mercado zero açúcar. Nesse meio do caminho, esse mercado se desenvolveu. Há uns 20 anos, até um pouco mais de 20, o mercado explodiu, que foi quando teve o boom, efetivamente, que cresceu. E depois disso, hoje até o mercado zero açúcar está relativamente estável. Por quê? Porque ele não é só zero açúcar. Ele é zero açúcar e com proteína. Ele é zero açúcar e com zero lactose. Ele teve que dar uma ampliada, porque o mercado saudável foi crescendo. E esse foi crescendo, foi junto com todo o desenvolvimento, a evolução da sociedade, que hoje fala que a molecada mais nova
não tá se alimentando tão saudável assim, mas pessoal ali 30 a mais já tá olhando com outros olhos. A proteína tá explodindo, né? Tá explodindo. Já explodiu e cada dia tá aumentando mais. Probiótico, prebiótico. Então, o mercado do saudável, que antigamente era restrito a uma gôndolazinha, hoje é um corredor inteiro. Hoje não, já faz alguns anos que é um corredor inteiro, orgânico e tudo mais. A gente acompanhando o mercado, então, a gente foi também para o zero lactose. A marca Low Sugar, ela primordialmente, ela é uma indulgência saudável. Então, ela é uma indulgência, zero açúcar, zero, em geral, zero lactose, quando possível, zero glúten. Então, a gente vai... Mas ela sempre tem que ser uma indulgência. Você tem que ter o prazer de comer. Não é aquele negócio de fit. Ela é uma indulgência. Ela pode ser proteica, ela pode ter alguns outros itens? Pode. Mas basicamente ela tem que ser uma indulgência. Tem que ser uma coisa relacionada a uma sobremesa, a um snack. E não vai ser uma saladona. Um verdão, assim, um natureba, necessariamente. Já a marca magro, ela vai para um estilo de vida. Então aí sim, um pouco mais esportivo, um pouco mais assim, eu quero reduzir o açúcar, mas não necessariamente precisa zerar. Eu estou reduzindo às vezes, ou às vezes às vezes pode até tá zero, mas é mais num modelo de estilo de vida. E o inédito, que a gente veio agora, é para vir novidades de mercado. A gente veio com essa primeira linha de análogos de carne, mas a tendência num futuro é vir outros produtos sempre para sair mesmo na disrupção. E o nascimento da Inédito veio nessa linha que você perguntou. Como que você está fazendo para se atualizar? A gente estava frequentando as feiras saudáveis costumam ter todos estarem lá, orgânico, os proteicos, aí tem os zero açúcar também, tal, o zero um monte de coisa, zero glúten, estão todos lá. E a gente vendo cada vez mais esse mercado vegano crescendo. Mercado vegano crescendo, meu irmão vegano, minha irmã vegana, e aí acompanhando de perto como que estava sendo o desenvolvimento do mercado, até que chegou uma hora, a gente falou assim, precisamos entrar, no mínimo, para testar, e no dia que o boom vier, nós já estamos dentro, conhecendo e sabendo o que está acontecendo. Então nós lançamos a linha, lançamos o ano passado, estamos trabalhando, hoje já tem algumas redes de mercado, ainda não está saturado, ainda está bem restrito, mas assim, estamos olhando como uma possibilidade muito grande de crescimento. Por quê? Esse mercado mesmo de vegano está crescendo? Sim. Só que o onívoro também está tirando a carne um dia ou outro. Naturalmente ele vai reduzindo. Eu tava vendo uns estudos, cara, que a questão do consumo de carne diminuiu muito nos últimos anos. Então, tem a questão da paralelamente, inflação, toda a questão do acesso para algumas classes sociais, mas paralelamente ao mercado proteico estar crescendo, o mercado de carne pode não necessariamente estar crescendo. O boom do mercado das carnes de plantas vai acontecer se a carne estiver muito cara. Hoje no Brasil a carne não é tão cara comparada a outros países. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, é muito caro. Você vai para a China, então o pessoal da empresa acabou de voltar da China. Ela falou assim, eles falaram carne de boi lá, você não encontra. Agora você imagina o dia que a China resolver comer carne de boi. Não tem mais pro Brasil tanta carne. Então, nesse momento, a carne de plantas vai ocupar o seu espaço. E se você consumir hoje, eu não sei se você já experimentou as carnes veganas, seja a nossa, seja as que estão no mercado, você percebe que é totalmente comível, vamos dizer assim. Legal. Ela passa tranquilamente pelo paladar, mas tranquilamente. Agora despertou curiosidade. Tranquilamente. Você não percebe, eu não vou dizer não percebe, tá? Se você pegar o hambúrguer, por exemplo, direto e comer, você vai ver que não é a mesma coisa. Mas dentro de um pão, com salada, com molho, um monte de queijo, embora, tranquilo.
É o conjunto da obra. Tranquilo. Disfarce, né? Igual você falou a questão do bolo com E a gente come assim. Nós não nos alimentamos pontualmente, igual a gente falou assim do começo, do café. Beleza, o café é um item bem pontual. Mas a nossa alimentação como um todo, ela é bem variada. E nessa variação que acaba você tendo esses pontos de você poder mudar a sua alimentação ao mesmo tempo que você aparentemente não está mudando. Então você está comendo um hambúrguer, que é uma coisa que você já come, só que nesse caso a carne é de planta. Você está comendo uma sobremesa e ela é zero açúcar. A geração das minhas filhas, por exemplo, não tem preconceito com zero açúcar. A minha geração já tinha. Era fresco e não sei o quê. A minha geração, você fala que é zero açúcar, faz cara feia. A minha filha, minhas filhas... Acho descolado. Não. Não é descolado, mas de algo do ambiente dela. Não tem diferença. Elas não veem assim. Pra elas, tanto faz como tanto fez. É com açúcar, é sem açúcar. O importante é ser gostoso. O açúcar pra ela não necessariamente é uma coisa que faz a diferença no produto. Diferente do que eu tô falando. A minha geração, você fala assim, esse aqui é zero açúcar. Ou melhor, você pode ir no aeroporto, você vai lá na sala, nas salas VIPs. Você vai lá, tem várias sobremesinhas. Aí tem uma lá, zero açúcar. Primeira coisa, a gente come com os olhos. Se ela estiver bonita, você até experimenta. Se ela não estiver bonita, zero açúcar, e não tá bonita, sem chance. Já era, você não vai nem testar. Mas tá escrito lá que é um brownie, ou que é um pudim. Tiver feia, sem chance. Então, pelo olho você vai comer. E se não tiver bonita, você não vai nem pegar, porque é zero. Você pega o outro, mas você não pega aquela porque é zero. E é engraçado, né? Porque, cara, vou colocar o exemplo da minha família. Eles se alimentam muito mal. E hoje é muito fácil, por exemplo, você diminuir, por exemplo, alguns ganhos calóricos ali que são, cara, desnecessários. Por exemplo, às vezes você compra um requeijão light. Cara, é praticamente o mesmo sabor do requeijão normal. E tem uma quantidade, cara, grotesca ali em questão de redução de caloria. Tem alimentos sem açúcar que você compra no mercado que é o mesmo preço do com açúcar. E você acaba não percebendo também. Então, algumas coisas, cara, a galera acaba errando no óbvio. Tipo, erra porque assim, na cabeça dela é ruim ainda. Mas é aquela coisa que eu acho da velha guarda, né? Que você disse. Eu falo muito desconhecimento. Literalmente desconhecimento. Porque as pessoas muitas vezes nem sabem que existe e continuam pegando o produto como sempre pegaram. Esses tempos atrás, há pouco tempo atrás, eu estava num evento e aí só trouxeram Coca normal. E tinha uma Coca Zero. Aí eu comecei a reparar assim, todo mundo foi pra Coca Zero. E acabou rapidinho. Aí eu fiquei pensando, beleza. Dá pra ver que existe demanda. Mas por que a pessoa que comprou não pensou na Coca Zero e comprou automaticamente a com açúcar? Hoje, eu tava vendo até esses dias atrás que é por esses dias agora que a Coca Zero ia ultrapassar sim, eu vi a matéria também. A quantidade de Coca normal. Então, entre aspas, na teoria, todos os eventos que a gente fosse, que tiver Coca-Cola, deveria ter 50% de um, 50% de outro. Por quê? Porque a galera já tá tomando Coca Zero normal. Eu tenho alguns amigos que têm buffet e eles falam assim, cara, a demanda já está sendo 40, 60. Coca Zero. Só que se você reparar em alguns eventos, principalmente sociais... é normal. Festa junina da igreja. É só normal. É só normal. É só anormal. Por quê? É automático. A pessoa não parou para refletir sobre esse assunto. E ela vai lá e compra automaticamente. Porque o preço é basicamente o mesmo. Não tem diferença. Nesse caso, não tem diferença de preço. G4. Tem Red Bull com açúcar. E o 100. E o 100. E eu sempre que eu vou, eu reparo. O zero açúcar sai muito mais. Mas muito mais. Tudo bem, é um público mais específico. Tem um grau de consciência maior. Bem maior. Mas só sai o com açúcar. Ou sem açúcar. Não é só sai. A grande maioria que sai é zero açúcar. Só que normalmente, lá no caso, tem mais ou menos 50%. Sim. De cada. Eu já reparei nisso também. Bom, indo ali para a parte de liderança, para você, o que faz um bom líder hoje? Eu vejo que você foi desenvolvendo isso ao longo dos anos ali, mas quais são as habilidades aí que são essenciais para você ser um bom líder?
Primeira coisa, gostar de pessoas. Literalmente, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de interagir com pessoas, querer entender elas. Porque se você não tiver interesse por pessoas, você nunca vai ter uma boa liderança. Por mais que você faça, estude o quanto você quiser. Se você não tiver o interesse em conhecer quem são os seus liderados, você nunca vai conseguir liderar de verdade. Porque você vai estar fazendo no automático o que você gostaria que acontecesse. Se ela vai fazer ou não, ela só vai ter a boa vontade de fazer, mesmo sendo um empregado, mesmo sendo da sua equipe e você está pagando para ela estar lá, ela não vai ter a mesma boa vontade, ela vai fazer por obrigação. E na primeira oportunidade ela vai para o concorrente porque não está feliz ali. Então, para mim é a primeira coisa. Segunda coisa, atitude. Se a pessoa, quem não tem proatividade para ir atrás, também ficar esperando cair do céu as demandas não vai vir. Pra gente que é comercial, cara, é aquilo, a gente sempre vai ser o principal vendedor, né? A gente tem que mostrar pelo exemplo. E nesse caso, no caso de liderança, você tem que querer resolver, se tiver um caso de um problema, você tem que querer desenvolver, você tem que querer se interessar, você tem que querer ouvir, conversar, treinar. Então, é esse tipo de atitude que eu falo que é necessário. Se você não tiver, beleza, você pode até ser líder, mas vai ficar sempre faltando ali, você vai estar esperando o problema acontecer para você pensar em resolver. Eu acho que hoje o pessoal confunde muito ser um bom líder com ser um bom gestor. Porque ser um bom gestor, você pode até se tornar, você pode desenvolver as soft skills necessárias para você se tornar um bom gestor. Mas se você se tornar um bom líder, cara, se você precisa falar que você é o líder, você já não é o líder, né? Então, isso vai muito de percepção. Então, as pessoas começam a te enxergar como líder a partir do momento que você tem um resultado naquela área. Então, vem muito por conta do exemplo. Só que isso, cara, até vendo num podcast do Dia do Caio Carneiro, assim, cara, esse exemplo você vai ter que mostrar sempre. A partir do momento que você deixou de mostrar que você é o exemplo, as pessoas vão passar por cima de você, ou como você disse, vão trabalhar no cara do lado, ou vão virar seu concorrente. Vão sair do teu negócio e vão virar concorrente. E lá na empresa, hoje eu tenho 11 liderados, 11 gerentes que estão na minha equipe. A gente sempre verifica, então, são 11 perfis diferentes, são 11 cabeças diferentes, são 11 maneiras de liderar diferentes. Então, eu estou liderando líderes, né? E é nessa liderança que eu vejo, assim, eu vejo um diferente do outro, com cada um eu tenho que tomar uma atitude diferente, conversar de uma maneira diferente, interagir de uma maneira diferente, para que eles façam o trabalho. Tem as reuniões no grupo? Tem as reuniões no grupo. Onde é passado o recado, mas de uma maneira geral, na liderança e exercendo efetivamente a liderança, na hora de dar um feedback, na hora de dar um direcionamento, é individualizado. Ali, como que é o seu contato hoje com essas lideranças? Qual que é o jeito? Em termos de rotina? Semanalmente nós temos... Antigamente eu liderava essa reunião. Esse ano eu tirei a mão especificamente desta reunião, que é uma semanal onde todos participam. Então eu tirei a mão dessa, para deixar eles se organizarem. Vez ou outra eu estou participando como ouvinte. Quando eu tenho algum recado para dar eu falo, tal. Mas não é mais liderada por mim. E aí eu faço 4 reuniões, que eu chamo de RAS. Reunião de acompanhamento semanal. RAS. Então é a RAS comercial, RAS fábrica, RAS financeiro e RAS pessoas. Então são essas 4. Então a de segunda-feira é a RAS comercial e terça-feira aí vai com essas outras 3. Faltou também a do e-commerce. Mas aí o e-commerce na empresa nós estamos num começo, né? Então, por estar se desenvolvendo, eu ainda estou acompanhando bem de perto. Toda semana a gente tem essa reunião. No fim do mês, todos eles têm a reunião de acompanhamento mensal. Então, eles passam os resultados, né? Essas 4 setores. Uhum. E eu faço o follow-up com todos mensais.
Então eu tenho, com os 11, eu faço uma reunião individual uma vez por mês. Para supervisionar as lideranças, os líderes. Basicamente, o que eu pergunto para eles é como está a liderança deles com o grupo. Legal. Então eu quero saber se eles estão com algum problema lá no grupo, se eles têm pessoas, quais são as pessoas que estão mais difíceis de tratar, possíveis candidatos à demissão, ou que tanto para a gente desligar quanto para eles se desligar. Então quem está motivado, quem não está motivado, como é que está a gestão ali. É muito mais a gestão dele como líder para a equipe dele. Porque no final do dia o cara tem que comprar um pouco do que, aonde a companhia vai chegar, então tem que comprar o sonho de vocês. Só que aí tem que também entender como que através do sonho de vocês ele vai realizar o sonho dele. Isso. E nessa reunião do follow-up, eu pergunto, todo ano eu costumo perguntar, qual é o teu sonho? Para entender também exatamente isso que você falou. O que você está esperando? Como que eu vou poder te ajudar a alcançar o teu sonho? Porque às vezes um dos gerentes lá, por exemplo, já falou, meu sonho é morar no Nordeste. Falei, tá bom, mas a gente não tem nada no Nordeste. Mas vai que um dia a gente tenha. E eu já sei que ele tem o sonho de morar no Nordeste. Quando ele vai, ele não tem uma data. Ele só falou que é um sonho dele. E aí você vai acompanhando esse tipo de trabalho, entendendo que outro tem vontade de ser bem sucedido. E aí, então você vai ajudando eles a realizar o nosso sonho, os nossos objetivos, não vou nem dizer o nosso sonho, né? Os nossos objetivos na direção que o sonho deles também vai acontecendo. Falando dessa geração nova, né? Hoje a galera fala muito dos neném, que, a galera tá se vitimizando, tá difícil lidar com essa nova geração. Se você pegasse aí uma pessoa de 19 anos aí, que tá entrando no mercado de trabalho, talvez até entrou na sua companhia. O que ela tem que fazer para dar certo e se escalar? Empreender dentro do negócio e ter resultado, chegar às vezes a ser um diretor comercial de uma companhia. Ele tem que ter atitude. Eu voltaria na atitude ali, a proatividade. Essa geração nova, ela tá... Assim, eu não convivo quase com eles. São os gerentes que convivem. E aí eu ouço muita história. A gente já teve um, por exemplo, que esse a gente deu muita risada. Teve um estagiário que entrou lá e ele passou, sei lá, 2 semanas que ele estava lá na empresa. Então você entende, ele não entendia nada. Ele tinha acabado de começar e ele falou que já se sentia capaz de criar um novo produto. Daí o gerente foi lá e falou: não, tá bom. Vou te dar 10% do seu tempo para você fazer o que você bem entender. E aí, obviamente, ele virou pro setor e falou: ele já é capaz, deixa ele fazer sozinho. E, obviamente, passou um mês, ele não conseguiu entregar nada, estava travado, não conseguia avançar. Então, eu diria assim, olhando para esse caso especificamente, o menino foi ousado de, com 2 semanas de empresa, falar o que ele falou. Ele estava preparado? Não, ele não estava preparado. Então, ele tinha um gap muito grande de percepção de aonde ele conseguiria chegar. Porque ele tinha acabado de entrar na empresa e já achava que ele podia, sei lá, ser diretor. Ou, no mínimo, estar no lugar do gerente. E aí, então, esse choque de realidade, ele precisou ter. Agora, em termos de atitude, foi legal. Só do jeito errado, mas... Então, pra mim, a pessoa vai se desenvolver se ela tentar. Quem tentar mais, vai errar mais, e no caso de vendas. Sim, é matemática. Meu pai sempre fala isso. Meu pai é do comercial. Então ele fala assim, quanto mais nãos você receber, mais perto do sim você vai estar. Então, continua que uma hora vai dar certo. Nesse caso, é isso. O intraempreendedor tem que tomar muito cuidado porque o dinheiro não é dele. Mas essa atitude de querer fazer e tentar fazer, para mim, é muito importante. Uma pessoa que quer. Porque quando ela quer, por mais que ela não saiba, o que vai acontecer? Nós vamos ensinar. Porque ela quer. E parece simples, mas pouquíssimos querem. Eu acho que... Poucos fazem só mais do que é pedido. Eu acho que... Exatamente. Na hora que a gente fala... Eu falo assim, para qualquer coisa acontecer, a primeira coisa você tem que querer.
mas eu quero. Não. Eu, no caso assim, de correr maratona. Uhum. Eu quero correr maratona. Não, tá. Você falar que você quer não é querer. Você sabe o que você está querendo? Você sabe o que você está pedindo? Porque a hora que você entender tudo que você vai ter que fazer para aquilo acontecer, toda a atitude que você vai ter que tomar, tudo que vai ter que abrir mão para chegar lá, você quer mesmo? Porque o caminho é árduo. E esse querer que eu falo que nem todo mundo quer. Que é o que você acabou de falar. Passar pelo processo. Na hora que a pessoa ela tá no trabalho dela, ela só tem que chutar no gol. Não necessariamente ela precisa fazer o gol, mas ela precisa chutar no gol. Porque se ela chutar no gol contra, não vai funcionar. E se ela ficar com a bola parada, não vai ser gol nunca. E normalmente ela tá só tocando pro lado. Ela não tá querendo avançar. Ela tá indo sempre fazendo o que é pedido, não se interessando em fazer um pouquinho mais, não se interessando em aprender um pouquinho mais para que ela possa se desenvolver. Legal. Eu acho que é muita questão de ter visão de dono desde o início. Aí é aquilo, óbvio, visão de donos aos poucos, né? Sem tanta atitude, com um pouco ali de humildade. Só, cara, desde o início fazer o que é pedido. A gente fala assim que é uma frase que eu gosto muito, que trabalhar duro antigamente era o mínimo a ser feito, né? Hoje é diferencial de mercado. Então, se o cara chega e arregaça as mãos, cara, você vai dar valor, porque você sabe que é difícil mão de obra como essa no Ainda dia a dia. mais nos dias atuais. É. Mas assim, eu repito, parece simples, mas não é nem um pouco simples a hora que você fala que a pessoa tem que se interessar em querer saber um pouquinho mais, em aprender, se interessar em trabalhar um pouquinho mais para aprender. Aquelas histórias assim que o Oscar ficava arremessando sei lá quantas vezes depois do jogo para poder ter a excelência no final. Esse tipo de coisa, é lindo de dizer que depois que deu certo, mas para quantos que tiveram aquela atitude nasceu um Oscar? Provavelmente foram vários e vários e vários. E na hora, quantos se submetem a fazer aquilo? São pouquíssimos. A maioria tá no rame-rame, despreocupado com avançar efetivamente. Eu acho que, cara, pra fazer sentido e você conseguir permanecer no longo prazo, entra muito de encontro à frase do Bernardinho. Você tem que se apaixonar pelo processo. Então a gente leva isso na maratona, cara, que chega um momento que no começo, talvez a primeira maratona não, mas você começa a se apaixonar pelo processo de se preparar para um longão. Assim, cara, no sábado à noite tem que fazer meu carb up, tem que preparar os géis, tem que deixar minha roupa pronta, que eu tenho que acordar cedo pro dia para ir treinar no horário mais cedo para não pegar um sol muito, muito quente. Então é gostoso o processo. Então, a partir do momento que você começa a se apaixonar pelo processo, fica prazeroso você correr, né? Acho até que por isso que eu parei de nadar. E fui pra corrida. Cara, e nadar é uma coisa que, tipo, eu vejo quem nada muito bem e, tipo, cara, o treino é punk. É que os treinos, por exemplo, pra triatlon é muita rodagem, né? Então, tipo, você são treinos longos, só que rodagem. Então não tem tanta intensidade. Mais próximo de prova que você vai diminuindo os treinos e colocando intensidade. E eu já passo um perrengue, que eu odeio aquele coração na boca, né? Até por isso que eu gosto de provas longas, que daí você vai em zona 2, zona 3, você vai conversando, vai papeando ali e acaba sendo gostoso correr. Mas, até já indo nas perguntas finais aqui, como que a corrida entrou na sua vida, né? Então, quando foi que você virou a chave aí e voltou ali para a questão da corrida? E quais são as melhorias que tornaram aí a questão da rotina do César, né? Porque, cara, eu tô vendo que cada vez mais os empresários estão tendo essa percepção, né? Muitos deles tiveram que abrir mão da saúde por um tempo para construir talvez seu negócio. Só que tem muita gente voltando, cara, e vendo que é importante sim cuidar da saúde, é importante se alimentar bem, dormir bem, ter um esporte como hobby, não necessariamente a corrida. Minha vida na corrida especificamente entrou quando um amigo meu começou a correr e me chamou para correr junto. Eu a vida toda fui atleta, a vida toda fiz exercício, alguns períodos mais, outros períodos menos, mas o esporte nunca esteve fora da minha vida. Quando eu não estava fazendo nada, eu estava na musculação. Aí já passei pelo judô, pelo taekwondo, basquete, vôlei quando era novinho. Treino mesmo foi natação, taekwondo um pouquinho e corrida agora. Então, 11 anos atrás, esse meu amigo começou a correr, entrou num clube de corrida. Eu sempre corria, só que eu sempre corria assim,
Faltava um mês pra Tiradentes. Vou começar a correr. Eu começava a correr, corria 4 vezes, todo final de semana, né? Fazia os 10 quilômetros, fazia o trajeto no final de semana, sem ter treino nenhum, mas ia lá e fazia. Ficava com o coração na boca, porque não estava preparado, sim, obviamente. Mas jogava futebol todo final de semana, com os amigos e tal. E daí, em 2014, eu comecei a correr para fazer uma meia maratona. Então a gente começou a correr, daí a gente começou a falar, vamos fazer uma meia, vamos fazer uma meia. A gente, será? Não, vamos fazer. Na época ia ter uma em Maringá, que no fim das contas foi cancelada, mas nós corremos em Londrina e beleza. E depois que eu fiz a meia, eu falei, agora eu vou pra maratona. No ano seguinte, aí eu me preparei pra maratona. Então, a corrida em si, eu sempre corri. Desde a época que eu treinava natação, tinha corrida. Mas, efetivamente, maratona foi depois de eu ter feito essa primeira meia, daí eu fui pra maratona, eu gostei da jornada, vi o desafio, não gosto de coração na boca também, eu prefiro o batidão ali. Gosto do processo, até mudei um pouco, assim, no começo você começa a ouvir música, eu comecei a ouvir podcast, então o meu momento de me atualizar com as notícias e... ganhar repertório. De ler livros, porque eu tô ouvindo podcast, de... ouvir um podcast diferente. Então eu ouço podcast, não é de agora não, já ouço há pelo menos uns 7, 8 anos. E o que acontece? Quando eu vejo que meu podcast tá represado, eu falo, putz, eu tenho que voltar a correr. Uhum. Porque acontece dar aquela diminuída, até pós-prova, fica um tempo mais relaxado, aí começa a acumular podcast, putz, eu preciso voltar a correr. Qual que era a segunda pergunta mesmo? A segunda pergunta é quais aspectos melhoraram na sua vida? Aí você se tornou uma pessoa mais produtiva, mais organizada? É que a gente sempre foi atleta, então, né? Eu sempre fui atleta. O que eu aprendi efetivamente, assim, e eu nunca tinha percebido, mesmo sempre sendo atleta, eu nunca tinha percebido a diferença disso na minha vida, que é o seu limite. Eu nunca tinha percebido que o atleta tem um limite mais alto que os não atletas. E, obviamente, pelo esporte mesmo, porque o esporte te obriga a sempre ir um pouco mais para frente, E a resistência a problemas do atleta, ele sofre e ele aguenta sofrer muito mais de quem não é. E principalmente aí no esporte de endurance, que você passa muito tempo sozinho, cara. Mas às vezes você corre com um amigo, corre assim, cara, mas a maioria dos treinos é você com você. Então se você tá triste, você vai ter que fazer o treino longo, se você tá feliz, você vai ter que fazer o treino longo. Então você desenvolve um autoconhecimento muito grande. E eu acho que é um grande problema dessa geração, que tipo, cara, a galera não gosta de se autoconhecer. É muito difícil você olhar pra dentro, você ver, cara, o que eu fiz de errado. E às vezes você corre na esteira olhando pra você, tipo assim, cara, tem um cliente pra atender, tô com o meu mês ruim no escritório, você fica pensando, cara, como que eu posso melhorar? Mas eu falo, eu concordo, é isso mesmo. A gente, principalmente no meu caso, que eu já fiz 11 maratonas, qualquer dorzinha que você sente, fala assim, putz, isso aqui é isso. Você já começa a tua leitura corporal melhora absurdamente. Com a alimentação, né? Cara, se eu comer isso aqui eu vou ficar pesado. E você sabe, e você sabe o que vai acontecer e efetivamente acontece. Esse autoconhecimento melhora bastante. Mas o que eu tava querendo dizer é muito mais num sentido assim, no trabalho, a gente tem, igual no seu caso, muitas vendas. Você vai passar por altos e baixos. Vai ter aquele momento que, tô numa maré ruim. O atleta continua tentando. Porque no exercício também tem a maré ruim. Também tem um momento que às vezes você se machuca. Eu já me machuquei, assim, eu me machuquei poucas vezes. Lesão de posterior. Eu ia trabalhar, aí eu passava sempre ali no Parque do Engai, eu olhava o povo correndo, mas me dava uma vontade de correr. Eu falava, próxima vez eu vou fazer musculação. Eu não vou matar a musculação para não ter lesão, porque é horrível não poder correr. Então no trabalho eu acho que é isso. Você começa aquela maré baixa, você começa a desanimar, e o atleta desiste depois. Ele consegue aguentar esse tempo, continuar fazendo o que tem que fazer para chegar lá na frente e voltar na maré alta. Enquanto as pessoas que o limite é bem menor,
eles vão desistir antes. Eles vão desistir da empresa, eles vão desistir do colaborador, eles vão desistir do seu líder. Tem até essa pergunta aqui. Então, hoje para você, o atleta se destaca no mercado de trabalho por conta da mentalidade. Eu não tenho dúvida. E para contratar, hoje, se o cara tem um histórico de atleta, ele se torna um diferencial no mercado. Para mim, com certeza. Para mim, com certeza. Eu olharia com outros olhos, porque essas características, com certeza, eu vou verificar. Claro que vai depender muito da função, né? Depende da função que você quer, vai ter um viés. Então, vou dar um exemplo. O cara é boleiro, ele é atleta, ele joga futebol 2, 3, 5 vezes por semana. Isso é bom ou isso é ruim? Já o cara tá com o joelho estourado ali porque o futebol destrói o cara. E aí? Então, nesse caso, esse tipo de atleta é um pouco diferente. Não é a mesma coisa que nós estamos falando, do endurance ou até um judoca. Pô, o judô machuca pra caramba. O cara tem que ter uma disciplina pra treinar também, em questão, por exemplo, de autoconhecimento, cara, se lidar com o ambiente de pressão, saber que, cara, a vida é o tudo pior isso. sempre. E tudo isso aí a pessoa, vai tirar de letra. Ele vai tirar de letra. Porque ele já vive isso anos como atleta. Anos. Então, não é que o cara é invencível, mas ele só tem o limite maior que o outro. Se ele ficar pau a pau com alguém, você vai escolher o cara que tem uma pressão melhor. Como já aconteceu na empresa uma vez. A gente estava selecionando uma pessoa, aí o cara já tinha passado pela seleção brasileira de judô. Eu falei, caraca, eu quero esse cara. No fim das contas não deu certo, mas eu falei, eu quero esse cara. Traz esse cara pra cá. Top. Bom, pra gente finalizar aqui, antes de tudo queria agradecer a sua disponibilidade. Se tivesse uma frase, e essa frase pudesse alcançar, cara, todas as pessoas ali que você segue no Insta, todas as pessoas do Instagram em geral, qual frase que é essa? Talvez um mantra que você leva, uma frase que mudou a sua vida. Eu falo uma frase... Bom, eu gosto muito do Carpe Diem. Para mim, Carpe Diem é uma filosofia de vida, de você ir aproveitando o seu dia, você a cada dia fazer a sua jornada. Então, a gente nunca vai atrás do objetivo final, né? A gente está indo para lá, mas a vida é essa jornada. Mas a frase que eu falo muito, então por isso que eu vou usar ela, o combinado não sai caro. Isso eu falo por várias e várias vezes na empresa, e não só na empresa, falo para minhas filhas toda hora, porque criança é uma comédia, e aí eu falo, o combinado não sai caro. É uma frase super simples, e se tiver que atingir o mundo inteiro, aí o combinado não sai caro. Mas tem uma outra frase que eu acho bem legal, eu vou até pegar aqui no celular para ver, porque quando eu vi essa frase, ela me fez pensar diferente. Que é uma frase do Peter Pan. Caraca, agora foi longe, hein? Você vê? No momento em que você duvida da sua habilidade de voar, você cessa para sempre sua chance de fazer isso. Então, no caso do Peter Pan, é porque ele voava, né? Sim. E quando ele estava ensinando os outros a voarem, você nunca voou. Aí ele joga lá o pozinho de piriri-pim-pim e você fica naquela, como que eu voo? Porque eu nunca voei. Aí ele falava, você tem que ir. E a partir do momento em que você não acreditar que você vai conseguir voar, você nunca mais vai conseguir mesmo, porque você não está nem tentando, você não está indo para frente. É o tal do querer que a gente falou bastante aqui. Então, enquanto você não quiser efetivamente aquilo, entendendo todos os bônus e os ônus que isso vai causar em você, você não vai para frente. Você tem que querer. Querendo, você avança. Que legal. Bom, galera, estamos finalizando aqui mais um podcast. Muito obrigado, César, pela disponibilidade, cara. É uma aula aí sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre venda, sobre gestão de carreira, sobre também resiliência, né? Que o esporte ele molda muito a nossa resiliência. Compartilha com o seu amigo que você sabe que vai fazer sentido esse episódio do SoloCast. Curta, se inscreva no nosso canal, se inscreva no Spotify também. Vai estar disponível no Spotify, no YouTube. E é isso, até o próximo. Muito obrigado, César. Eu que agradeço. Se inscreva aí no nosso canal.